Gravando. Boa noite para quem está aqui comigo. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem vai acompanhar a gravação. Estamos estudando esse livro aqui, O Homem Integral. Vai sair espelhado, né? Por conta que está gravando na tela, mas é O Homem Integral. Psicografia de Divaldo Pereira Franco, editado pelo espírito da benfeitora Joana de Ângeles. Hoje, para iniciar o nosso encontro, eu gostaria de fazer a leitura de um texto que a nossa companheira Magali colocou no nosso grupo de estudo. Eu achei bastante pertinente, mexeu comigo e acho que é bem verdadeiro. Então, eu vou ler para vocês. A título de prece, né? No final a gente diz amém. Estás à espera de quem? Já não espero ninguém. Estou só a usufruir a brisa passar. Não tens família? Tenho. Deixei de esperá-los. Estão zangados? Não. Estamos resolvidos, de bem com a vida. Como assim? Aprendi com os anos de caminho que não devemos esperar ninguém. Mas uma mãe deve esperar sempre os seus filhos. Por muitos anos achei que sim. Depois aprendi que só esperamos na ilusão de posse. No dia em que entendemos que ninguém pertence a ninguém, que até os filhos são do universo, passamos a ser livres para receber, sejam os filhos ou tudo o que a vida nos reserva. E quando os filhos não chegam? Ai, perdão, gente, saiu aqui. Quando os filhos não chegam, vou ter que procurar de novo. E quando os filhos não chegam, quem nada, nem ninguém espera. Tudo é só vida a acontecer. É difícil de entender. Eu sei, fomos iludidos a sentir amor como apego, quando a verdade é o que o autêntico amor é saber desapegar. Amor é liberdade para amar sem prender. Para amar, permitido ao outro voar. E não sentes solidão? Ela não existe para quem resgatou para si o direito de também continuar a voar. E hoje, mesmo de forma diferente, aceito e ajusto e continuo a permitir-me ao meu voo. E quando não conseguires? Eu acredito que quem se permite a ser livre, a morte chegará leve. Quando meu corpo físico deixar de poder voar, partirei de regresso a casa. E sabes, acredito também que esse é o propósito da vida, nunca deixar de voar. Para em alma em voo para sempre ser. Até lá, vou continuar a usufruir simplesmente a brisa passar. Que possamos ser assim, leves como a brisa, amando sem apego, para que possamos ser livres para voar. Amém. Amém. Assim seja, Senhor. Amém. Andréia Cardoso. Maria Zelinha, bom te ver aqui. Você tá boa de novo, né? Graças a Deus. Graças a Deus. Tem bastante gente faltando hoje, porém vamos começar, né? Depois o pessoal acompanha aí na gravação. Bem, onde estávamos? Vocês viram lá no grupo, né, gente, que eu postei, eu vou postando lá as gravações dessa nossa primeira parte. Então, onde estamos? Nós estamos naquele capítulo Estranhos Rumos, Seguros Roteiros, cuja primeira sessão desse capítulo
tem o título de Homens à Aparência. Homens à aparência. Ou seja, o que aparenta ser. Nós falamos muito aqui na leitura, né? Joana falou e nós, né, estamos lendo. A questão da relação do despertar da consciência e a liberdade. Que nós somos realmente livres quando nós temos a consciência desperta. O problema é que nós temos certas limitações no meio, né? A gente é condicionado ao meio. Oi, Larissa, seja bem-vinda ao nosso grupo, viu? Acabamos de começar, nós estamos fazendo a leitura Homem Integral. Estamos no capítulo 2º, mas os capítulos são grandes. Estranhos Rumos, Seguros Roteiros. E agora eu estava fazendo uma leitura da primeira sessão desse capítulo que chama Homens à Aparência. Daí a gente vai fazer uma leitura de alguns minutos. Depois eu faço uma pausa para vocês, uma pausa assim, a gente divide o encontro em duas partes, né? Uma leitura comentada e depois vocês podem perguntar, comentar, falar, enfim, tá certo? Seja bem-vinda. E nós estamos gravando essa primeira parte, tá? Aí na segunda parte não, mas nessa primeira parte tá tendo uma gravação pra gente postar para as outras pessoas, ok? Então, olha só. No caso, a questão, o problema é que os homens, foi a última leitura que a gente fez a semana passada, mas esqueci de projetar para vocês. Vou projetar aqui o texto. Eu vou ler o último para a gente pegar o fio da meada, né? Então, a leitura, o último parágrafo da semana passada foi: muitos homens temem ser conhecidos nos seus sentimentos éticos, nos seus esforços de saudável idealismo. Taxados esses valores pelos pigmeus morais, encarcerados no exclusivismo das suas paixões, como sentimentalismos, pieguices, fraquezas de caráter. Então, o que nós comentamos a semana passada? Que as nossas expressões, o nosso ser, elas são, de certa forma, podadas, julgadas, criticadas pelos outros, a quem Joana chama pigmeus morais, ou seja, os pequenos do ponto de vista moral. E já começando a leitura de hoje, para engajar com isso, né? Então, esses homens confundem coragem com impulsividade e força com expressão do poder, da dominação. Porque vivem sem liberdade, desdenham os homens livres. Olha que interessante isso, né? Muitos de nós confundimos literalmente aqueles que agem por um impulso do que aqueles que realmente têm coragem. Chamamos de corajoso aquele que enfrenta o perigo, né? Mas será que enfrentou o perigo realmente por coragem ou foi só uma impulsividade? Essa é a questão. Onde está realmente a verdadeira coragem? Eu convido vocês, quem tiver disponibilidade, de fazer a leitura. Lá no primeiro livro que a gente estudou, Jesus e a Atualidade, tem um capítulo exclusivo sobre a coragem, Jesus e coragem, para a gente poder compreender os caracteres da coragem, para que a gente não possa confundir coragem com impulsividade. É preciso muito mais coragem para perdoar do que para se vingar. Depois vocês comentem o que vocês acham disso, né? Muitas vezes a gente acha que não, que é o contrário, que aquele que perdoa é fraco. Será que é, né? Então, onde é que reside o nosso parâmetro de coragem para a gente tomar cuidado?
com isso que Joana está nos dizendo, para que a gente não confunda a coragem com a impulsividade e a força com a expressão de poder. Né? Então, a pessoa no poder, ela demonstra uma força, mas a força real é a força moral, é a força do exemplo, não é isso que a gente vai aprendendo? Então a verdadeira força não está naqueles que têm o poder, a dominação na mão. Exemplo disso, nosso querido Mestre Jesus, a força e a coragem que ele teve, sem necessariamente ter nenhum poder temporal, poder do mundo, né, gente? Nas mãos. E ele tinha quando ele disse, eu fico pensando ali no episódio da mulher adúltera, quando ele diz assim, atire a primeira pedra quem não tiver pecado. Se fôssemos nós a falar isso, todo mundo ia atirar a pedra e a mulher ia estar morta. Porém, ele falando, ele tinha uma força moral tão grande, o que ele fez? Quando ele diz, atire a primeira pedra, aquele que tiver sem pecado, ele fez todo mundo regredir ali na mente, entrar dentro de si, fazer uma cartaz ali, para quê? Para buscar todos os seus erros pregressos, para dizer, realmente eles fizeram uma análise ali, em um segundo foi feita uma análise, uma autoanálise, e eles não atiraram a pedra, pela força que Jesus tinha. Então isso não era uma força imposta pela lei, pela dominação, a lei da força física, mas a força moral. E quantos que detêm o poder no mundo, que dominam as grandes massas, têm essa força moral? Boa pergunta, né? Quantos daqueles que são líderes têm essa força moral a qual teve o nosso mestre? E aí ela continua. Aqui está separado no texto que eu estou mostrando, mas no meu livro está junto, porque eles são juntos, eles não são separados. Acho que na hora de escanear, de digitalizar, ficou separadinho em 2 parágrafos, porque ela continua. Por que essas pessoas, nós, tá? Não é essas pessoas aquelas que estão lá, nós, porque nós, dá um pouquinho de poder para nós. Pode ver o que acontece. A gente começa a achar que a gente tem a força, né? E na verdade a gente não tem, mas a gente acha que sim. Então eu não tô falando daqueles que estão lá longe. Aqui a gente sempre traz para nós, principalmente para Larissa que está começando hoje, essa ideia, a gente trazer a leitura sempre para o eu, para mim, como é, né? Então veja, por que essa imposição pela força? Porque vivem sem liberdade. Como eles vivem sem liberdade, desdenham os homens livres, ou seja, a gente faz o domínio pela força quando nós próprios não conhecemos o que é liberdade, porque somos também escravos da situação, escravos de muitas coisas. Então, para a gente ver como é contraditório esse nosso mundo. Aquele então que domina, que poderíamos pensar que ele tem liberdade para fazer o que ele quer, na verdade ele não tem essa liberdade. Como ele não tem essa liberdade interior, porque que nós aprendemos que a verdadeira liberdade é o quê? O autoconhecimento, a disciplina de si mesmo. Isso é que é a verdadeira liberdade. E essas pessoas muitas vezes não têm. E por isso então ela desdenha daqueles que são livres. O que o poder temporal. Mia, quietinha. Só um minutinho, gente. O que o poder temporal pôde com o mestre? Como é que eles calaram Jesus? Porque eles precisavam calar Jesus. Como é que eles calaram Jesus? Eles calaram Jesus condenando-o, achando que morto numa cruz, a mensagem acabaria com ele, lê do engano. Porque foi porque ele foi crucificado que a mensagem disseminou ainda mais, que deu mais força para os apóstolos, para os primeiros cristãos, a força do exemplo e não da imposição da força por dominação. Na consciência profunda está íncita a verdadeira liberdade, que deve ser buscada mediante o mergulho no âmago do ser
e a reflexão demorada, propiciadora do autoconhecimento. Só um segundo, eu vou abrir esse gato, depois eu corto no vídeo, porque senão a gente vai ter que ficar ouvindo miado. Vai. Prontinho. Era melhor assim do que ela ficar miando a reunião toda, né? Então, gente, o que está acontecendo aqui? Ela está dizendo que a verdadeira liberdade está onde? Na liberdade de consciência. E ela não usou só a palavra consciência, ela usou consciência profunda. Então, ou seja, mergulhar, essa é a palavra, mergulhar dentro de si para ler nos nossos arcanos o que somos nós. Quem somos nós? O que estamos fazendo aqui? É isso. A hora que a gente responder essas perguntas muito simples de difícil resposta, a gente estaria no caminho de encontrar essa liberdade tão almejada. Quando a gente lê lá no Livro dos Espíritos, a classificação dos espíritos, né? Kardec faz dividir em 3 e aí ele vai fazendo subclasses dentro daquelas 3 classes, né? Então nós temos os espíritos impuros, que são impuros ou imperfeitos, acho que é imperfeitos, que eles chamam impuros, quem chamava eram os judeus, acho que eram imperfeitos. Os espíritos, como é que eram os medianos? Aí tem os puros, eu esqueci o nome dos medianos. Maria Lúcia, ajuda? Me ajuda? Tá. Então é isso, a gente teria a classe mais inferior, a classe intermediária, que tem uma gradação bastante grande, e depois a última, que era onde eu queria falar, os espíritos puros. Então o que é um espírito puro? Na verdade é um espírito livre, é isso que eu queria ligar com a nossa leitura. Quando nós vamos nos purificando, o que a gente vai fazendo? A gente vai transformando os nossos velhos vícios em virtudes. Essas virtudes vão nos limpando, né? O desenvolvimento, esse caminho de desenvolver as virtudes vão nos limpando dessas máculas, manchas, até que nós nos purifiquemos. Essa purificação, ela é interna, ela não é externa, certo? Ela é uma purificação da alma. O que significa isso? Que para ter esse processo de purificação, eu preciso mergulhar dentro de mim, entender essa consciência que eu sou. Quando você quiser falar, se você encontrou, pode falar, tá? Então, é por isso que é na consciência profunda que está íncita a verdadeira liberdade. Pode falar, Maria Lúcia. Eu encontrei aqui os grupos, né? Espíritos imperfeitos. Imperfeitos e depois? Aí tem o subgrupo, né? Impuros, levianos. Então tinha impuros mesmo. Uhum. Neutros e batedores, porque depois vem os bons, né? Então é isso que eu queria. Aí vem os espíritos bons e depois os puros. É isso que eu não lembrava como é que eles chamavam o intermediário. Bons. Isso. Tá. Imperfeitos, bons e puros. Muito agradecida, viu? Tá certo, gente? Então, quando a gente vai... Olha lá, o bom é aquele que já tá bastante desenvolvido as suas virtudes. Esse é o bom. Mas puro, ou seja, realmente livre de todas as amarras, só numa outra escala. Que se a gente estivesse em umas outras religiões, a gente ia chamar de anjos. Então, os anjos não são aqueles que foram criados diferentes dos outros, mas aqueles que já alcançaram essa liberdade. Por isso que a gente fala de voo, não foi na leitura da prece inicial? Fala do voo da liberdade? Então a gente fala voo associando a liberdade, a gente pensa num pássaro associando a liberdade, por quê? Justamente a gente tem essa comparação com as asas de um anjo. Então o anjo de fato não tem asas, mas as asas dele, metaforicamente falando, é essa conquista
de ir para o espírito dele, né? Ir para onde quiser, para onde soprar a brisa. Certo? Então vamos lá. Então é isso, a verdadeira liberdade está dentro do homem, está dentro da consciência profunda, que deve ser buscada mediante o mergulho no âmago do ser e a reflexão demorada, propiciadora do autoconhecimento. Então aqui ela está dizendo qual é o objetivo dela com todos esses livros da série psicológica. Lá no primeiro livro ela vai dizer, anunciando a série psicológica, que o objetivo disso tudo, desse trabalho, é levar as pessoas a terem a consciência de que é necessário trabalhar o autoconhecimento e para dentro. Porque o que acontece? Nós fomos para fora, né? Não é isso? A gente tem a tendência de ir para fora, de olhar o fora. Por exemplo, a gente tem a tendência de pensar na religião como algo externo, como práticas exteriores, e quando na verdade tem que ser uma comunhão com Deus. Foi isso que Jesus nos ensinou. E a gente acaba achando que, vou trazer aqui para os espíritas, tá, gente? Que vai estar melhor na vida após o túmulo aquele que leu mais livros, aquele que foi mais em grupo de estudo, que mais, Maria Lúcia? Aquele que deu mais palestra, e não é nada disso. A gente vai descobrindo que não é nada disso, que isso pode me ajudar. Que bom que a gente tem um monte de livros, que bom que, olha essa coisa boa. A gente tem um livro aqui, em cima dele a gente está fazendo reflexão. Para quê? Não é para dizer que a gente leu, mas é para dizer que aquilo que eu li, eu levei para dentro de mim, processei e me transformei com aquilo. Então é bem isso, né, gente? Depois vocês me contam na hora da discussão o que vocês acham. Então ela está dizendo que para conquistar a verdadeira liberdade é preciso um mergulho no âmago do ser. Então tá vendo, gente? No âmago. Eu às vezes mergulho só na superfície e já me assusto. Eu não sei vocês, depois vocês me contam. Mas quando a gente vai identificando umas coisinhas, a gente só fica nadando, sabe? Naquela piscina bem rasinha, assim, ó. E a gente já se assusta com o que a gente descobre. Você imagina mergulhar no âmago, lá dentro, naquilo que a gente realmente é, não só nesta personalidade, não só nessa aqui, ó, que tá falando com vocês agora, com essa aparência daquilo que vocês estão vendo. Mas o que tem aqui dentro? Essa é a grande questão. E isso a gente só consegue fazer como? Com a gente mesmo, no escuro do nosso quarto, como Jesus diz, né? Vai rezar? Vai lá para dentro do seu quarto. Então é com a gente mesmo. Nós precisamos olhar para, olha, eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu tenho esse vício, preciso melhorar. Olhar para nós com sinceridade, com honestidade. É isso que é mergulhar no âmago do ser. E reflexão demorada. É de uma hora para outra ou de uma vida para outra que eu vou resolver os meus problemas? Não é, mas eu posso começar já. Essa é a ideia, né? Não deixemos para a próxima encarnação. Por quê? Eu não sei como é que vai ser minha próxima encarnação, né? Quem de nós sabe? Então, que nós possamos, já temos consciência que precisamos buscar ser melhores a cada dia? Já temos. Eu acho que isso nós podemos sim, todo mundo aí já ouvi falar nisso, que a gente precisa se melhorar, reformar íntima e tudo mais, tá ok? Então comecemos, que seja numa pequena coisa, que seja ali no lar, nosso cadinho reparador. Como que nós podemos modificar a relação que a gente tem com aqueles que estão mais próximos da gente? Porque assim é o nosso caminhar, e assim nós vamos caminhando. A hora que a gente menos pensar, a gente já vai estar modificados. Quantas vezes a gente chega na casa espírita bastante rebelado e depois de tanto ler, depois de tanto escutar,
Aí a gente vai entrar numa briga, a gente já não quer mais a briga, aí alguém fala assim, nossa, quem te viu, quem te vê, hein? Né? A pessoa tá estranha, gente. Por quê? Porque a gente já consegue, pelo menos eu tô falando assim, talvez a gente não consegue, não, e nem em todas as situações, tá, gente? Tem situações. A gente viu exemplos, acho que foi na semana passada, né? Não precisa contar qual é, Fernando, mas acho que foi na semana passada que o Fernando até comentou. E a gente se pega fazendo coisas que antes era muito difícil. Então é por isso que a gente tem que continuar refletindo, estudando, nos apoiando, contando as nossas mágoas uns aos outros, porque é assim que nós vamos crescendo para conquistar o quê? A verdadeira liberdade. Tô quase acabando. Mas isso exige tempo, ó, reflexão demorada, é isso que ela tá falando, exige tempo. Então nós precisamos de coragem para fazer esse mergulho e tempo para processar. Então não vamos nos cobrar, porque às vezes a gente ouve uma coisa e fala assim: nossa, Joana de Ângelos falou que tem que ser assim, que eu tenho que mergulhar no âmago do meu ser. Tá, e se eu mergulhar dói? Concorda? Não é isso? Então não mergulha, vai só um pouquinho. Depois você mergulha um pouco mais, vai gradativamente. Então o que a gente não pode é pensar assim, que eu ouvi uma coisa e amanhã eu já vou ser diferente porque eu ouvi aquilo. Não é assim que funciona. Nós precisamos ter auto-amor, autocompreensão, paciência conosco mesmo. Porque se a gente tiver paciência com o nosso processo de transformação, vocês concordam que vai ser natural eu ter paciência para entender que o outro já não consegue fazer o que eu quero que ele faça? Porque se eu, que já decidi que quero fazer diferente, não consigo, você imagina o outro que eu não tenho controle, ou que às vezes ele não tem as oportunidades que eu tive. Então, vai nos tornar mais paciente com os outros também. Em realidade, o homem é livre e nasceu para preservar esse estado. Interessante essa frase, né? Em realidade, parece Jesus falando, em verdade vos digo. Então, olha só, em verdade, o homem já é livre. Por que que ela está dizendo isso? Que quando fomos criados como consciência, como pensamento de Deus, nós temos a mesma essência de Deus, não é verdade? Não é isso? Quando Jesus nos ensina que somos filhos de Deus, nós temos a mesma essência. Não temos todos os poderes cósmicos. Por que que não temos todos os poderes cósmicos? Isso é muito óbvio. Porque nós somos crianças que não sabemos lidar com esses poderes. Faríamos bobagem. Nos prejudicaríamos. Então, nós temos os poderes, as potências em germe. Jesus disse isso. Vós sois deuses, fareis o que faço e muito mais. Então, nós temos esses germes em potencial. E uma das características que Deus nos dotou como seus filhos é o quê? Livre-arbítrio. Então, é por isso que ela diz que nós já nascemos livres. Até me lembrei daquela musiquinha dos gatos, aí teria que transformar. Sabe assim, uma musiquinha que tinha num filme dos Trapalhões? Nós gatos já nascemos pobres, porém já nascemos livres. Mais ou menos isso nós, entendeu? Como os gatos, né? Nós já nascemos livres, só que nós vamos nos amarrando. Nascemos de que jeito? No corpo? Ela tá falando do nascimento do corpo aqui, gente? Ela tá falando aqui do espírito. Então, quando fomos criados livres. Porém, nós fomos assim, nos enrolando na liberdade, vamos dizer assim, nos enrolando, nos enredando, nos amarrando um ao outro nas relações. E aí, numa encarnação, nós não nascemos necessariamente nessa encarnação livre. Por quê? Porque nós já nascemos com um plano. Olha, Maria Lúcia, você vai nascer, você vai ter essa oportunidade de nascer nessa época da Terra, porém você vai nascer com esse, com esse objetivo, com essa pessoa.
já vem esquematizado. Então você fala, então eu não sou livre. Você é livre para escolher, porque como você vai lidar com aquela situação que você ajudou a fazer, você que vai escolher. Às vezes a gente escolhe bem, às vezes a gente não escolhe tão bem. Mas a gente tem a liberdade da escolha. Só que essa liberdade da escolha é, como a gente já discutiu nas outras semanas, é relativa. Não é absoluta. Por quê? Por conta da nossa incapacidade mesmo de tomar boas decisões. Conforme nós vamos nos aprimorando, os espíritos bons, não vou nem chegar nos puros, os bons já têm uma liberdade maior do que nós que somos imperfeitos. Por quê? Porque eles já conseguem. Vou citar Jesus, tá? Jesus, quando ele em certa feita, ele disse assim: eu e o Pai somos um. O que ele quer dizer? Ele quer dizer que ele consegue perceber, ele está tão conectado com o Pai, ele está tão purificado que ele consegue saber o desejo do Pai. Então a liberdade de Jesus poderia ser plena, por quê? Porque ele já consegue saber qual é a lei. E nós não. Nós precisamos de limitações. Lembra que a gente falou no capítulo passado sobre a questão da liberdade, que até a gente falou balizas, a gente comparou com as balizas, a gente precisa ter balizas ainda, por quê? Senão a gente escapa muito e acaba se prejudicando e prejudicando todos que estão no nosso entorno. Por fim, cadê? Isso. Então, tá falando que o homem nasceu livre e o que nós precisamos fazer? Buscar preservar esse estado. Então, quando nós buscamos preservar esse estado, é o quê? Fazendo atitudes que não nos amarrem com a lei, né? Como uma pessoa, um fora da lei. O que é um fora da lei? Então, existe a lei, ele vai lá e descumpre a lei. Ele vai poder continuar livre? Não, se ele for pego, ele vai ser pego, vai ser condenado, vai ficar com cerceamento da liberdade, né? Privado da liberdade. Assim é espiritualmente. Existe a lei de Deus. Qual é a lei de Deus? E ela não tem segredo. Jesus já disse o segredo para nós. A lei de Deus é amor. Não tem 1500 leis, é uma só. É amor. Se eu ando fora da lei de amor num campo ou no outro, o que acontece? Eu estou fora da lei e, portanto, sujeito a ter minha liberdade cassada, porque eu vou estar sujeito à lei, concordam? Pura e simples assim. Por isso que a gente não tem essa liberdade total. Mas nós temos que trabalhar para nos melhorar, para que a gente possa preservar esse estado livre, porque a ânsia do ser humano é ser livre. Não tem limites à conquista da liberdade, porquanto ele pode, embora não deva, optar por preservar ou não o corpo, através do suicídio espetacular ou escamoteado, na recusa consciente ou não de continuar a viver. Ela está aqui trazendo, nós vamos discutir mais semana que vem, tá? Porque ela entra num assunto que eu acho que ele merece exclusivamente uma discussão, mas ela está dizendo o seguinte, que essa liberdade não tem limites, inclusive eu tenho liberdade para abdicar da vida física. Aí ela fala, ele pode, embora não deva, porque vai ter consequências. Então essa liberdade que a gente tem é grande, porque a nossa liberdade de pensar, de agir, e só que nós precisamos saber que eu posso escolher livremente, porém eu preciso responder por toda a consequência da minha escolha. Aí está a razão, enfim, de eu ter cerceado a minha liberdade em algumas encarnações, né? Bom, gente, eu vou parar aqui, mas prometendo voltar à leitura desse parágrafo para que a gente possa discuti-lo exclusivamente